Bom, estamos mais uma vez aqui reunidos em Brasília, nessa segunda pela manhã, para conversar sobre mais uma lição das dores da alma, e dessa vez falando sobre uma nova chave simbólica da crueldade. Vamos lá. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. A crueldade, como pena de morte, já se achava estabelecida em quase todos os povos da antiguidade. Em Atenas, dava-se ao condenado à morte por opções de escolha: o estrangulamento, que era considerado por todos humilhante, o corte de cabeça através do cutelo, o que era muito doloroso, e o envenenamento, preferido pela maioria dos condenados. Na Roma antiga, em época anterior a Júlio César, o enforcamento e a decapitação eram as sentenças mais generalizadas. Porém, ao homicida dos pais e irmãos era aplicada uma pena invulgar: ser cozido vivo e depois atirado ao mar. A condenação dos incendiários eram as chamas da fogueira. Os hebreus preferiam o apedrejamento ou a decapitação, pois atribuíam estar na cabeça a localização dos delitos. Na China havia um processo de deixar cair gotas de água na testa do condenado, sempre no mesmo lugar, até conduzi-lo à completa loucura. No Japão, os sentenciados à morte tinham a permissão dos juízes para rasgar o próprio ventre com o sabre. Impossível descrever aqui, nessas rápidas reflexões, os atos terríveis de personalidades da história da humanidade, ou analisar sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em seus primeiros passos de ascensão espiritual. Nomearemos apenas algumas criaturas que tiveram comportamentos degenerados, como Nero, Calígula, Carácala, Gengis Khan, Ivan o Terrível, Tamerlão e outros, sem nos determos nas atitudes dessas figuras do passado ou do presente, nem nas incontáveis condutas cruéis de homens que passaram anonimamente pela terra. Todavia, não poderíamos deixar de registrar o fanatismo e o autoritarismo da Santa Inquisição, também conhecido como Santo Ofício, criado em 1233 pelo Papa Gregório IX, que entrou para a história como uma das mais brutais demonstrações de ferocidade e violência contra os direitos humanos. Não saberemos avaliar com precisão quais atos mais perversos e sanguinários, os realizados pelos executores ou os praticados pelos executados. Aliás, pessoas lutam e matam até hoje em nome de Deus para justificar e proteger suas crenças religiosas. Acho que pode parar por aqui, né, Dani? Aberto a comentários. Ô, Tássia, é muito interessante assim a gente perceber, né, que todas essas ponderações que ele fala em relação ao que já aconteceu, ao que já foi feito, e tudo mais, mas eu penso muito na questão dos reflexos disso na psique e também no perispírito, né? Porque veja, embora seja um processo natural da evolução humana, porque ele explica isso para gente com bastante ou com bastante assertividade de que isso faz parte do nosso processo. As pessoas não estão sendo, os espíritos não estão sendo incoerentes ao cometerem tais atos. Ele fala que sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em seus primeiros passos da ascensão espiritual. Então veja que essa crueldade, essa agressividade, inicialmente é algo natural. Mas aí eu fiquei pensando assim, gente, como que a gente pode conversar isso sem reforçar essa agressividade, sem reforçar a crueldade e trazendo uma reflexão importante? Então eu acho que é pensando por essa ótica, sabe? Quais os reflexos disso no nosso perispírito? Quais os reflexos disso ao longo do tempo na nossa mentalidade, na nossa psique e também o quanto que nós já conseguimos nos transformar enquanto humanidade. Tanto que a gente fica indignado quando lê um negócio assim e você fala assim, meu Deus, isso aconteceu de verdade? Né? Mas pensando assim por essa ótica, eu estava analisando e falei assim, gente, como é que acontece o processo de reparação dessas almas por tudo que aconteceu? E reparação, eu penso assim, do ponto de vista, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui desse, vamos pegar o Calígula. Ele fez várias coisas assim, né, que no nosso ponto de vista são coisas que demandam uma reparação, mas e aqueles que sofreram?
qual é o procedimento deles também para que eles possam se recuperar. Porque nós sabemos que uma alma rudimentar, o perdão é libertação para ela, mas não é porque é uma libertação para ela que ela consegue. Então, veja toda assim, a ramificação dessas ideias que a gente pode trazer aqui para nós, para a gente analisar de uma forma diferente, né, Tássia? Entender, primeiro passo, compreender que isso é algo natural em nós, porque eu e você, por exemplo, nós não sabemos qual o nosso grau de participação nisso. Hoje nós temos um entendimento diferente, mas e o passado? Né? Então, mas a gente não pode se movimentar pelo passado. Então, vamos pensar hoje o que nós podemos transformar em nós para a gente não corroborar com uma vida dessa daqui, certo? Pelo menos assim, acho que é um miado de reflexão, né? Dani, e pensando bem nisso, ele até coloca ali, né? É que não se sabe nem com precisão o que foi pior, se foram os atos realizados pelos executores, né, por aqueles criminosos, ou pelo praticado ou pelos executados, que foram ali executados por conta das suas penas, mas porque também tinham cometido atrocidades, né? E aí vem Jesus, que vigia muito essa lei do talião, né? E vem Jesus e traz de fato um novo paradigma, assim, né? E ainda assim, né? E ainda assim, posteriormente é Jesus que veio trazer toda essa compaixão, que veio trazer que não é olho por olho, dente por dente, né? Que era naquela época, né? Na época da lei do talião, o que a humanidade precisava viver enquanto de fato é, uma humanidade ali dando os primeiros passos em direção ao que era justiça, em direção ao que era, né, compaixão, em direção ao que é o amor, né? E é bonito perceber, na verdade, que de fato era natural, e embora não seja algo que a gente goste de comentar, também isso reside dentro de nós. Então, me parece muito interessante quando você coloca ali quais os reflexos disso na nossa alma, inclusive porque passamos também como seres humanos, rudimentares também, que fomos e ainda somos em determinados pontos, né? O quanto dessa crueldade ainda não reside de resquício dentro de nós, né? E me parece que uma das análises que a gente tem que fazer até hoje é o quanto de crueldade ainda existe de forma consciente ou não dentro de nós. Claro que hoje de uma forma mais branda, talvez até um pouco mais refinada, né? Sem que a gente entenda como sendo crueldade. Mas como ele disse ali no início, é, que é fruto do quê? De uma pessoa que não sabe se amar, né? O resumo da lição, que não aprendeu a amar. Olha só, cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Então, acho que também uma questão que a gente tem que se perguntar é: será que a gente sabe amar? O quanto de amor de fato reside dentro de nós, né? E hoje cedo eu tirei uma liçãozinha que falava exatamente da construção do amor, né? E é pensar que a gente está ali enquanto humanidade tentando ainda tirar muito desses resquícios de crueldade que ainda reside dentro de nós e contrapondo com esse início de amor que a gente tanto fala, mas pouco vive, porque é difícil, né? Amor significa renúncia, amor significa o bem-estar do doente alheio, claro, não, não desfazendo das nossas necessidades, mas renunciando em algumas coisas e tal. Mas é isso, a gente pouco conhece ainda de fato sobre o que é o amor. Então, o indivíduo que não aprendeu a amar ainda tem dentro de si essa crueldade, né? Seja como a gente falou na outra lição, a autocrueldade, que é o tanto que a gente se impõe de sofrimento também, e agora, né, nessa lição comentando o quanto que a gente não faz isso com os outros, né? E mesmo após Jesus, a gente vem aí comentando, ele fala da Santa Inquisição, né? Poxa, né, todo ali o cristianismo, tudo aquilo que, já com a passagem de Jesus, o quanto a gente ainda é, perseguiu cristãos, né? Aliás, perseguiu pessoas que eram, né, ditas como não cristãs por trazerem às vezes ideias revolucionárias e valiosíssimas, incríveis, né? Que hoje a gente tem acesso e fala, caramba, eram de fato muito inovadoras para a época, mas o quanto de ganho de conhecimento, inclusive, foi perdido naquela época por conta dessas coisas, e o quanto a gente ainda faz isso nos dias de hoje, né? Se a gente para pensar, olha lá, a Santa Inquisição foi
na época 1233. O quanto disso que a gente já caminhou, e que bom que caminhamos, mas o quanto isso ainda reside dentro de nós, né? Nessa série de intolerâncias religiosas que a gente vive. Então, é entender assim, claro, vem de um passado aí, que bom, distante, mas que a gente ainda caminha como humanidade no sentido de tirar essa crueldade, de ganhar em amor, né? Que aí seria mais ou menos a contraposição mesmo. Você quer falar mais alguma coisa, Dani? Complementar? Não, é interessante, né, essa dinâmica toda da própria existência, né, tipo, de transformação e tudo mais, mas sabe o que me veio à mente, tá? Essa questão da, da escala evolutiva, como ela é visível, como ela assim, é perceptível, assim, a gente percebe pessoas que hoje já evoluíram muito na questão da espiritualidade, que já tem uma compreensão completamente diferente, mas ao mesmo tempo nós vemos muitas pessoas com ideias muito semelhantes à época. Então, tipo, como que a gente consegue perceber, assim, essa eu diria, esse cromatismo na escala evolutiva, né? Porque a gente consegue, é notório isso, nós vemos hoje muita intolerância de várias ordens, né? Na verdade, não só religiosa. Então a gente consegue perceber isso, assim, né? Como que é visível quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a refletir sobre isso, né? Muito bacana isso. Bom, vamos continuar, né? A atrocidade, o sadismo, a perversidade, a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou do enrijecimento da psique humana em processo inicial de desenvolvimento espiritual. A espiritualidade, na terceira parte, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, expõe. O senso moral existe como princípio em todos os homens, dos seres cruéis, fará mais tarde seres bons e humanos. As faculdades do homem estão em estado latente, como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Assim também, em essência, somos todos unos com a perfeição divina que habita em nós. Todo o processo de aprendizagem resulta em uma expansão de consciência, o que nos possibilita gradativamente a abandonar os gestos bárbaros. Quando a criatura integrar na sua mentalidade o senso moral que nela reside em estado embrionário, converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas. Um traço comum em toda a natureza é a evolução. Evoluir é o grande objetivo da vida, pois quanto mais progredimos, mais resolveremos nossos problemas com harmonia e sensatez. A maioria dos indivíduos se comporta como se os problemas existissem por si sós e exige que o mundo exterior os resolva. Mas as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós. Nesse caso, quanto mais percebermos essa realidade, mais aprenderemos como solucioná-los sem brutalidade. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudeza ou com a maldade, mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimento espirituais. Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com gestos de amor. Aberto a comentário. Vamos lá, né? Acho que tem que ser lá do começo, não tem jeito. Ai, ai, ai. Quando ele coloca para nós, os seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Acho que isso é muito importante para a gente compreender outra coisa que ele coloca aqui, que é todo o processo de aprendizagem resulta em uma expansão de consciência e, confirmando, evoluir é o grande objetivo da vida, pois quanto mais progredimos, mais resolveremos nossos problemas com harmonia e sensatez. Então, eu acho que é uma escala de raciocínio que ele traz para a gente. Olha, hoje, o que a gente vive ou o que vivemos na época é algo natural. Porém, a gente tem condições de evoluir e de sermos melhores, porque a evolução é algo determinado. A gente vai evoluir, querendo ou não, tropeçando contra isso, lutando contra isso, a gente vai evoluir. Então, entender que esse processo é algo natural e que nós devemos também trabalhar para essa melhora. A gente pode hoje ter uma condição de agressividade, de crueldade dentro de nós,
mas isso não significa que nós não possamos melhorar e que nós não possamos ter ações mais pautadas, pelo menos no não desequilíbrio total, porque eu acho que é muito difícil a gente sair, assim, num primeiro momento, da agressividade logo para a amorosidade, né? Acho que seria um pêndulo, assim, e talvez fosse demanda um processo, né? No meu entendimento, isso demanda um processo. E então eu penso assim que nós também devemos ter essa empatia pelo nosso processo, por nós mesmos, para que a gente não acabe caindo na autocrueldade, até para isso. Então, assim, respeitando esse processo em nós, a gente tem condições também de respeitar no outro. Acho que é toda uma construção, né, Tássia? A gente não consegue fazer algo assim. Acho que uma transformação assim repentina, ela pode não se sustentar ao longo do tempo. Então a gente precisa ter essa paciência e ir fazendo aos poucos mesmo. Até porque, assim, se nós formos analisar, a própria espiritualidade fez isso com a humanidade como um todo, né? Porque você vê que uma coisa que a espiritualidade não faz é desrespeitar o nosso tempo. Por mais que às vezes a gente caminhe a passos lentos e muito lentos, a espiritualidade nos respeita nesse sentido. Embora também haja o progresso da própria terra, e não só dos espíritos que aqui a habitam, mas ainda assim rola um respeito. Olha, se você não tem condição de evoluir aqui, ó, outro cantinho para você, você vai evoluir em outro lugar também. Então, assim, a gente percebe toda essa questão da misericórdia, do amor, da proteção da espiritualidade para com o nosso processo também, do respeito, que a evolução não dá saltos, é isso aí. Então, a gente tem esse direito de caminhar no nosso tempo, né? Embora às vezes a gente pague por isso também, né? E que bonito, Dani, porque é bem isso, né? A gente muito fala dessa transição planetária que a gente vive, e por mais que pareça assim não sei, né? A gente lida muito com a transição planetária como aqueles que não forem capazes de estar nesse nível serão rebaixados, mas para viver compatíveis com aquilo que eles escolheram e com o nível evolutivo, né? E é bem isso que você falou, não deixe de ser uma misericórdia divina, que olha, ali vai ser um lugar melhor para você, porque ali vai ter um ambiente propício com as experiências necessárias para que então você possa evoluir e desenvolver sua mentalidade. E ele fala isso, né? Todo o processo de aprendizagem resulta em uma expansão de consciência, que nos possibilita gradativamente abandonar os gestos bárbaros. E é isso, a espiritualidade ela conta, né, com essa nossa boa vontade, mas entende nosso tempo, entende as nossas escolhas. E eu fico pensando assim, né? O quanto de enrijecimento não existe em uma alma que ainda é cruel, sabe? O quanto existiu ali marcas profundas de sofrimento para que às vezes se cristalizasse nessa crueldade, né? Às vezes espíritos que já poderiam estar em outro patamar evolutivo, mas que grau de experiências e que dores na alma carregam a ponto de fato terem isso marcados na alma, né? Que é de impedir essa abertura consciencial. E me vem muito isso, cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica essa criatura que não aprendeu a amar. E vai além, né? Ele fala, por trás de todo ato de crueldade sempre existe um pedido de socorro. Podemos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com os nossos gestos de amor, porque também tá tão cristalizado mesmo nessa crueldade que então é incapaz, né? É incapaz de fazer diferente. Poderia, né? Poderia. Tem uma série de cristalizações ali, mas é aquela coisa que a gente fala, é não lidar com a crueldade sendo cruel, mas com amor, né? Porque também não dá para a gente se rebaixar, ou seja, às vezes lidando com pessoas cruéis, a gente achar que usando a mesma arma vai ser a solução, e na verdade é não, né? É estar no nosso patamar evolutivo, conviver com pessoas de patamares evolutivos distintos, mas ser quem somos e dando o nosso melhor, que é o amor, que a gente está ali ainda também no início, né? E quanto a gente ainda carrega de crueldade dentro de nós, sabe? Então, me parece que também tem muito isso, assim, né? Que a gente talvez não pare para pensar, e ele fala ali, né, também. Cadê que ele fala?
que a gente está sempre exigindo do mundo exterior que resolva os nossos problemas. Tem que voltar a olhar para dentro e para ver o que a gente está fazendo para contribuir para isso também, né? A maioria dos indivíduos se comporta como se os problemas existissem por si sós e exige que o mundo exterior os resolva. Mas as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós. Nesse caso, quanto mais percebermos essa realidade, mais aprenderemos a solucioná-los com brutalidade. E o quanto essa brutalidade também nos dificulta a vida, né, Dani? Porque é uma coisa que a gente comenta aqui também, é o quanto nossos defeitos, eles também dificultam a nossa vida. Claro, dificultam a do semelhante, mas o quanto de desarmonia, o quanto de brutalidade a gente também não traz para a nossa própria vida, né? Então, eu me recordei muito de uma lição de Emmanuel em que ele fala sobre a prescrição da paz, né? Então, ele fala assim, muita gente quer a paz, muita gente quer um ambiente doméstico de paz, de harmonia, mas o quanto contribui para isso, né? E aí, voltando a uma coisa que o Hamed sempre fala, a questão não é o exterior, não é que o mundo tem que resolver os seus problemas, mas o quanto de guerra ainda existe em mim para viver em um lar desarmonioso, para viver processos desarmoniosos na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações em geral, e o quanto eu estou sendo pacificador, né? Dali do Bem-aventurados os pacificadores, o quanto de guerra ainda existe em mim e o quanto também eu contribuo para que isso se propale no mundo, para que isso se propague ainda mais, né? Então, me parece que também tem isso, né? Você quer fazer mais algum comentário, Dani? São os reflexos, né, Tassi, de tudo aquilo que tem no nosso interior e que reverbera no exterior, né? Só que me veio à mente, eu lembrei de muitos espíritos, às vezes que a gente faz os atendimentos mediúnicos, que são espíritos cruéis, que perversos, espíritos que passaram por muitas questões, né? Me parece, para mim, Dani, assim, que as questões afetivas são as que pesam mais, né? Então, assim, teve uma vez, eu lembro, nossa, aquele foi um atendimento, assim, muito significativo para mim, porque era um espírito muito sofrido. Você percebia que ele era perverso não porque ele não era capaz de amar, foi porque um dia ele amou muito e aquele amor foi ferido. E tem isso também, né? Então ele estava muito sofrido por conta da dor que quem ele amava sofreu e ele ficou preso nisso. Então ele sentia que ele nunca mais ia amar e que ninguém o amava também, certo? E eu me recordo, sabe, Tássia, que veio à minha mente assim, vários espíritos fazendo um círculo, e naquele círculo me arrepia, velho. E aquele círculo, todos os espíritos jogando uma luz naquele espírito sofredor, né? E aquela luz foi aos poucos, como que retirando uma camada que ele tinha no peito e clareando digamos assim, que o coração espiritual dele, iluminando o ser, certo? E foi iluminando aquilo, e ele foi adquirindo, recuperando, de certa forma, algumas memórias dele, e ele falou assim, meu Deus, fulano me ama, tipo, sabe? Foi um negócio de uma descoberta extraordinária por parte dele, dele se sentir novamente amado. Então, às vezes, para a gente ver como que a gente vai se enrijecendo em algumas questões e achando que aquilo é o definitivo da vida, né? Mas de fato não é, é transitório, e a gente então tem que ter essa dinâmica no olhar de perceber que algumas coisas elas não são definitivas, elas estão aqui passageiras, e que a gente também tem quem nos ame, tem quem nos proteja, quem cuide de nós, quem esteja andando do nosso lado, mas do outro lado da vida, e que estão aqui em forma de intuição, de bons pensamentos, de boas energias, rogando por nós também, né? Não estamos sós. Acho que essa é a grande questão, né? Dani, você sabe que enquanto eu falava eu também me recordei muito disso, porque nas reuniões mediúnicas isso fica muito claro, né? De que principalmente são os laços afetivos as maiores questões ali, são de pessoas que de fato sofreram de algum modo, mas é como você falou ali, amor não foi correspondido. Mas será que soube viver o amor incondicional? Não, né? Porque a gente ali ainda está dando os primeiros passos também em humanidade, né? De fato aquilo era amor, né? E aí toda a construção que a gente faz por trás disso, porque o amor é esse patamar evolutivo que a gente vai crescendo mais. E me parece que talvez seja isso. No final das contas, a gente está aqui para amar.
né? E cada vez melhor, e cada vez com melhor qualidade, cada vez mais de forma incondicional, mas pouquíssimos de nós conseguimos vivenciar isso. E de fato, isso é muito constante nas reuniões mediúnicas. E é como se o indivíduo ele ficasse insulado e incapaz de perceber o quanto de amor ainda reside, talvez não naquela pessoa, mas em tantas outras relações, né? Então, um dos recursos, inclusive, que se utiliza para que ele saia desse como se fosse dessa cristalização da crueldade, né? Da dor e tudo mais, que é tenta se lembrar de um dia em que você se sentiu amado, né? E em geral, por mais difícil que seja, tem ali as memórias naquela vida, e é quando ele começa ali o processo de então voltar a entender que ele foi de fato amado, né? E que várias coisas boas aconteceram sem que às vezes ele pudesse entender ou acreditar que aquilo de fato fosse real, mas que existe, todos nós somos amados, todos nós temos esse amparo, né? Bom, deixa eu continuar. Os atos e a vida do Cristo apresentam, sobre muitos aspectos, sempre algo de novo a ser interpretado em seu significado mais profundo. A história da humanidade nunca registrou, nem registrará fato tão cruel e violento na vida de um ser humano como aquele ocorrido há quase 2000 anos. Os judeus tinham nas redondezas de Jerusalém uma colina que se destinava à execução dos condenados da época. Era um terreno de acentuado declive, aspecto pesado e sombrio, onde crucificavam assassinos e ladrões. Os gregos deram-lhe o nome Gólgota, do hebraico Gogolé, crânio. Os romanos o chamavam de Calvário, do latim Calvário, lugar das caveiras. Esse sítio tinha uma formação rochosa que se assemelhava a uma caveira, além de nele se encontrarem por todos os lados crânios em decomposição, expostos ao tempo. Nesse tétrico lugar, um ser extraordinário que queria simplesmente despertar nos homens sua dimensão esquecida, ou ligar esse elo perdido ao poder da vida, foi crucificado penosamente. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, juntamente com dois malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Mesmo diante do sofrimento, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O grande número de pessoas ali presente representava a violência humana. Para elas não havia sequer um laivo de maldade em suas ações, e se ofenderiam certamente se lhes fossem acusados de perversas. Jesus, no entanto, as entendia em sua infância espiritual. Todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos no seio da sociedade humana, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus Cristo legou por toda a humanidade. Aberto a comentários, Dani. Nossa, dá uma sensação assim de muita tristeza de perceber, né, que a gente já foi capaz de fazer tantas coisas assim, mas eu acho que a gente não deve ficar com essa sensação, a gente deve ficar com a certeza de que o que Jesus trouxe para nós é algo muito mais significativo, né, Tassi? Ele trouxe para nós o exemplo do amor, da compreensão, o exemplo da bondade, o exemplo do perdão, o exemplo do amor ao próximo, né? Então, eu acho que a gente deve ficar com essa energia em nós e saber avaliar a nossa alma, analisar o nosso ser e tudo aquilo que a gente faz que não seja condizente com o nosso modelo e guia, que a gente consiga ir limpando de nós, né? Eu acho que para mim fica isso. Eu me emocionei agora porque eu acho que a gente tem muito o que crescer, tem muito o que evoluir. E essas coisas mexem muito comigo. Eu não sou um ser assim, eu procuro ser o mais harmônico e amoroso possível, sabe? Eu acho que eu lembro muito do livro Boa Nova e eu acho que a ternura que a gente é capaz de trazer para a nossa vida e de vivenciar é algo que pode nos curar de tudo isso. Só que a gente ainda tem muito medo da amorosidade e a gente ainda tem muito medo da ternura. A gente ainda tem muito medo da docilidade, porque o que predomina em nós, infelizmente, ainda é isso que a gente leu hoje. Mas a gente está trabalhando para mudar isso. Eu acho que isso é a coisa mais importante.
E eu prefiro ficar com todos esses ensinamentos que Jesus trouxe para nós. E desejo, assim, um desejo sincero de que a gente seja capaz de se renovar, sabe? Acho que é isso. Ah, Dani, é bonito mesmo. E o quanto a gente ainda enxerga o amor, a ternura, como fraqueza, né? Veja bem o patamar evolutivo que a gente ainda vive em geral na humanidade, né? De ver que isso tudo ainda seria uma fraqueza da alma, mas pelo contrário, uma fortaleza de um ser que decide amar a despeito de tudo, né? E o quanto Jesus foi revolucionário há 2022 anos, a gente está aqui ainda tentando, patinando e dando os nossos primeiros passos, né? Nesse amor, dessa ternura, nessa docilidade que você comentou, né? Mas é isso, o meu desejo é que a gente identifique em nós, né? Isso de guerra que ainda existe, isso de crueldade, inconsciente ou não, que ainda reside com certeza dentro de nós, às vezes até de forma inconsciente, né? E entender que as pessoas com as quais a gente está travando contato, elas vão ser diferentes, mas que a gente tem que nos manter fiéis aos nossos valores, aos nossos princípios, e também, baseado nesse guia e modelo que foi Jesus, também nós empreendermos esse caminho, né? E continuarmos na nossa busca a despeito das pessoas que, vez ou outra, nos magoam, que, vez ou outra, tentam enfraquecer isso de iniciar o que ainda vem dentro de nós, né? Desses bons sentimentos, desse amor incondicional. Mas é isso, que a gente não se perca e que cada vez mais saiba trazer mais paz para os ambientes, né? Trazer mais amor e ir cultivando isso de verdade dentro de nós e movendo isso para fora, para ação, né? Para que então esse mundo que há tanto tempo se fala possa de fato começar a ser construído, primeiro dentro de nós e depois fora, né? Porque é isso, não adianta a gente ficar olhando o externo e acreditar que o problema está lá fora, quando às vezes está dentro de nós, né? Então, bem-aventurados os pacificadores, eu acho que a gente pode pensar mais dessa forma, né? E eu acho, Dani, vamos terminar com uma oração? Faz uma oração pra gente, bonita, como você sabe fazer. Ah, Tassi, eu acho que é pedir que a espiritualidade nos envolva em amor, nos envolva em ternura, em afabilidade, e que a gente se permita, sabe, receber todas essas energias maravilhosas, que a gente utilize de uma maneira sábia, de uma maneira a transformar realmente o nosso ser e a transformar os ambientes em que a gente vive, que a gente possa ser instrumento da paz, como Francisco de Assis também nos ensinou, que a gente possa ser um instrumento do perdão, um instrumento da paz, um instrumento da harmonia, que nós sejamos capazes de transformar o nosso interior e de transformar tudo aquilo que não for bom, que não agregue no nosso ser imortal. Que a gente tenha sabedoria para distinguir aquilo que vai alimentar o nosso ser imortal e aquilo que está alimentando, porventura, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Sejamos sempre melhores. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.